Bom dia, boa tarde e boa noite. A agenda da comunidade LGPD tem sempre discutido sobre questões relacionadas a uma argumentação que leva a melhorar o nosso comercial, uma argumentação que com certeza leva a chegarmos à condição do primeiro cliente. Essa condição, ela tem sido um desafio. Por quê? Capacitados técnicos já são, alguns inclusive certificados. Mas essa parte que conecta as pessoas através do primeiro contrato, né, através de uma prospecção, através de uma abordagem que tenha sucesso, porque eu entendo que a maioria, e inclusive isso vale considerar tanto da parte de TI quanto da parte jurídica, são profissionais que têm mais dificuldade de estar conversando, de estar prospectando, de estar negociando. Porque às vezes você virar e falar o seguinte: é necessário, a lei exige, e aí você tem que fazer. Mas do outro lado, a pessoa vira e fala assim: por que eu tenho que fazer? Por que você está colocando dessa forma? E é isso que a gente tem feito ao longo desse tempo com relação à comunidade LGPD. A gente foi trabalhando temas, a gente trabalhou cases, a gente trabalhou inclusive o laboratório que foi uma experiência rica e diferente. Por quê? Porque a gente entendeu que não dá, tá? Da mesma forma que não dá para que a gente comercialmente chegue e imponha como se fosse uma questão de lei e que precisa de ser feito, que a gente não tem essa autoridade do legislador e a gente nem tem a autoridade de punir. Então, quer dizer, a gente está à mercê da vontade de quem precisa de fazer. E da mesma forma, quando a gente estava lá fazendo o laboratório, a gente percebeu que no preciosismo a gente acabou falhando na condição de falar o seguinte: eu não vou conseguir entregar, porque a cada vez que eu tentava passar uma condição, eu tinha um punhado de detalhes que tinham sido, às vezes, colocados em xeque. E nesse processo, aí é uma versão pessoal, né? Uma opinião pessoal, não é uma opinião do grupo, mas é uma opinião pessoal daquilo que quem está falando aqui agora sou eu. Existem condições que a gente pode estar trabalhando para que, eventualmente, a versão 1.0 da adequação LGPD não seja efetivamente 100% efetiva. Ou seja, ela vai entender uma empresa que normalmente a gente vai pegar uma empresa que tem 6 meses de vida, ou uma empresa que tem 6 anos de vida, ou uma empresa que tenha 60 anos de vida. Vamos imaginar, nesse contexto, a gente vai chegar e vai falar o seguinte: já, quando foi criada a empresa, ela foi pensada um pouco antes. Então, ela pode ter um tempo de vida, mas ela tem um tempo de planejamento, de regras, de convivência que foi pensado. E aquela cultura que gerou um negócio que está há 6 meses, 6 semanas, 6 anos ou 60 anos, ela tem uma cultura que vai ser muito difícil a gente engessar ela em cima de uma lei. Mas a gente pode colocar as questões de um formato que a gente formaliza contratos. Imagina uma empresa que não contrata os seus funcionários, simplesmente registra eles na carteira de trabalho, que na realidade é também um contrato, mas não tem os detalhes, não tem as obrigações. Então, se a gente, na primeira versão, a gente der uma pacificação na parte de contratos, a gente já fez a versão 1.0 e já começa a trabalhar outras questões. Por exemplo, uma parte importante que toda empresa hoje moderna vem se posicionando, porque as empresas antigas elas tinham um desejo de fazer 100% do processo. E essa questão de fazer 100% do processo, ela chega numa raia que na modernidade a gente percebeu que isso tem um custo muito alto, mesmo porque a gente tem. Oi, Everton, bom dia. Eu estou aqui, Bom dia, Pedro. abri a reunião e entendendo que, eventualmente, a gente tenha uma pouca audiência
presente hoje, mas a gente tem uma audiência lá no grupo do WhatsApp e a gente tem uma audiência lá no LinkedIn. Eu iniciei colocando uma questão de uma reflexão para que a gente aqui hoje possa estar tanto colocando esse questionamento do primeiro cliente e do primeiro contrato em cima de uma percepção que nenhuma customização da adequação LGPD precisa de imaginar que ela vai fazer 100% da adequação da primeira vez. E por conta de que isso? Porque, às vezes, a cultura da empresa, que foi criada há pouco tempo ou há muito tempo, ela cria uma conexão que fala o seguinte: eu não vou conseguir mudar a empresa do jeito que ela foi criada para um jeito novo, mas eu posso influenciar e começar a fazer uma transformação de cultura para a questão de privacidade. Por exemplo, quando as pessoas começaram a implementar a CIPA, o CIPAT, que é a comunicação anual que acontece com toda a empresa, através de palestras, treinamento e até capacitação, que conecta outras pessoas para falarem, né? E ainda alguns memes, né? Do mesmo jeito que as pessoas estão fazendo agora, de brincar e falar o seguinte: você quer colocar o capacete ou levar um cascudo? Você quer colocar a bota ou levar uma martelada no dedo? Então, é uma brincadeira que as pessoas entenderam, que falar o seguinte: eu posso convencer as pessoas de fazer, mas eu não posso obrigá-las, mesmo porque nós, como técnicos, nós não temos nem a autoridade do legislador, nem a autoridade da auditoria para punir. A gente está aqui para complementar e ser facilitador. E aí, considerando dessa forma, a adequação, ela exige uma identificação e documentação dos processos. Provavelmente a gente vai encontrar um monte de empresas e no escopo que a gente está, onde as empresas elas estão numa raia da informalização ou de formalização, mas ainda não conectado. Oi, Lucas. Bom dia. Eu estou aqui colocando, Lucas, e aí vou estar explanando que hoje a reflexão é sobre o tamanho que a gente pode fazer de adequação, porque, às vezes, a adequação não vai conseguir, na primeira versão, chegar no 100% daquilo que precisa. Ela pode chegar numa condição de falar o seguinte: olha, a gente deu o treinamento, a gente levou a cultura da privacidade, levou a cultura da adequação, mas a gente vai conseguir fazer algumas coisas e deixar outras como pendente para que elas sejam feitas, por exemplo, daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Porque a empresa ela tem um modus operandi e ela já está numa inércia. Então, a gente não consegue fazer uma alteração, principalmente porque o que a gente tem falado na adequação, ele impõe regras muito burocráticas, que vão, inclusive, modificar a administração, porque provavelmente vai gerar algum custo burocrático, porque são serviços novos de acompanhamento. A gente pode falar aí, por exemplo, na parte de conexão da empresa com terceiros e da empresa com os colaboradores. Se a empresa tem 6 meses, mas ela tem 100 funcionários, e ela simplesmente, ao contratar, recebeu o currículo e colocou na carteira de trabalho, fazer 100 contratos vai demandar, com funcionários, vai demandar um esforço que, eventualmente, vai acontecer ao longo de 1 ano, para que 100 contratos sejam feitos. A não ser que ela pare em um determinado momento para falar o seguinte: olha, nós vamos fazer uma imersão aqui para que todos estejam contratados. E aí são condições que a gente vira e fala o seguinte: olha, se a gente identificou, então na versão 1.0, a gente colocou uma cultura, olha, tem que ter contrato. A partir de agora, todas as pessoas que chegarem aqui vão ser contratadas. E aí vai ter um contrato, vai ter um aditivo de confidencialidade, vai ter... Então, são detalhes que a gente pode virar e falar o seguinte: olha,
A adequação não precisa, ao ser entregue o processo final de adequação, que a gente vira e fala o seguinte: olha, eu estou te dando um documento que você está adequado. Não, eu estou te dando um documento que você entrou no processo de adequação e tem essas pendências. E isso eu até considerei agora no início da fala desse protocolo, que a gente tivesse uma falha de planejamento do que foi o nosso laboratório. Por quê? Porque o nosso laboratório, ele o tempo todo, na hora que a gente ia dar um passo para frente, a gente voltava. Por quê? Porque a gente levantava questões que precisavam de ser adequadas e, eventualmente, não tinha gente para adequar, porque a empresa também não estava disposta a fazer, e a gente poderia simplesmente colocar: olha, isso daqui não foi feito, não estava pronto, e a gente precisa de que seja feita em algum tempo depois, como se a adequação tivesse etapas. E aí você vira e fala o seguinte: olha, eu não vou ser um consultor eterno dentro da empresa. Ninguém quer ser um consultor eterno dentro da empresa, a não ser que ele se torne um assalariado ou um cara contratado para acompanhar. Mas, mesmo assim, ele vai ter um tempo de ajuste. Então, a empresa vai sofrer uma adequação e vai gerar uma lista de pendências. E isso está certo, isso, penso eu, é uma opinião pessoal, não é o reflexo, porque a gente nunca discutiu dessa forma na nossa comunidade. E talvez isso seja, com relação à equipe técnica, um detalhe para que a gente abra uma reflexão. A adequação, ela precisa de ser entregue na primeira versão com 100%, ela pode gerar uma documentação falando assim: olha, essa empresa está no processo de adequação e ela tem todas essas pendências para seguir ao longo de um ano. E a gente já programar para que dentro de um ano exista uma auditoria ou, de fato, o trabalho para que uma segunda versão da adequação seja feita, que também, acredito, vai entrar naquela condição de falar o seguinte: ao final desse segundo edição, provavelmente a gente ainda vai identificar, por conta da evolução da empresa, porque a empresa viva, ela muda característica, ela muda tecnologia, às vezes ela muda entregas, e isso tudo pode comprometer aquilo que a gente planejou na versão 1.0 e que precisa de ser ajustado para a versão 2.0, e aí virar e falar o seguinte: olha, na próxima edição a gente também vai estar colocando. Isso eu acredito que, por exemplo, nos protocolos de ISO, essa auditoria acontece. Por quê? Porque a empresa, como ela é viva, ela vai se ajustando e, eventualmente, na auditoria do meio do caminho, a pessoa ganha um selo verde, ou ganha um selo amarelo, ou ganha um selo de não conformidade. Isso quando a parte de ISO está acontecendo, a gente vê isso nas empresas, e aí o cara fica lá brigando, porque quando vai chegar o tempo de auditoria, ele se ajusta como se aquilo fosse falar o seguinte: olha, como eu não estou vivendo a adequação, eu quero estar qualificado na auditoria, mas aí depois eu relaxo de novo. Então, a gente precisa que a adequação seja vivida e que seja experimentada o tempo todo, não esteja pronta. E aí, é claro, no ISO pode ser que às vezes algumas características possam ser só fotografadas naquele momento e depois elas caem pela inércia, ou na Lei Geral de Proteção não tem como fazer isso. Por exemplo, como é que a gente vai falar que não foi feito o diagnóstico de todas as empresas que estão fazendo tratamento de dados dentro da empresa? Então, se não foram feitos de todos, eu vou colocar que iniciou o processo, algumas empresas fizeram a adequação, aquelas empresas que fizeram a adequação, que fizeram o diagnóstico, não estão adequadas, então elas precisam também de entrar num processo de adequação, os parceiros, e aí nessa condição a gente vai fazendo uma evolução que vai todo mundo se ajustando, todo mundo comprometido com uma mesma gestão, mas a gente está olhando de uma forma que em vez da gente ficar muito preocupado em concluir, a gente muda um pouco para falar o seguinte: olha, eu estou te ensinando, a partir de agora você se compromete a fazer,
E aquilo que está por fazer, você vai ter que ir dando andamento. E aí, daqui 1 ano, daqui 6 meses, a gente volta para dar uma avaliada. Então, essa é uma discussão. Acho que vale ter enquete no grupo da comunidade do WhatsApp, vale ter enquete lá no grupo do LinkedIn, para que a gente trabalhe para falar o seguinte: a adequação ela só vale se concluir no primeiro processo 100%, ou ela pode gerar pendências para ser concluída daqui 6 meses ou daqui 1 ano. Então, tratar isso pode ser que dê um calor no nosso grupo, pensando sempre e focado nessa condição de criar uma condição para que as pessoas que não estão com experiências de fazer olhem para a experiência de fazer e falem assim: é possível ser feito sem que a gente entregue 100%. Isso é uma opinião que eu começo a entender que já não é uma opinião só minha, porque as pessoas que estão mais próximas, né? Eu tenho conversado isso com o Lucas, que a gente tem trabalhado junto, e a gente já entendeu que isso é bem razoável a gente deixar deveres, né, a fazeres depois que a gente terminar o ciclo de adequação. E assim, sempre que a nossa pauta é dessa forma, né, tem aí o start, que é para dar a provocação, e aí eu abro aqui para que a gente possa estar discutindo, né, e aproveitar. Eu não sei se hoje o Lucas vai poder estar falando, porque ele está em atividade, eu sei, mas o Everton está aí. Se você quiser dar uma participação, Everton, fique à vontade. Então, Pedro, falando aí sobre essa questão do próprio processo, né? A gente analisando o processo ali como um todo, visualizando os gaps, enfim. Na questão da ISO mesmo, ele é feito assim, né? Não tem como você adequar 100% da ISO imediatamente. Então, você vai gerando, você pega ali, né, existem alguns outros protocolos, existem outros frameworks, mas eu vou trazer aqui um exemplo do CIS. Né? O SysControl, ele traz dentro do framework lá aquilo que é crítico, aquilo que é médio e aquilo que é baixo. Então, assim, o que é crítico são poucos itens que tem dentro do SIS. Então, assim, vamos pensar assim, no universo de 100 controles, né, do SIS ali vai ter uns 15 que é crítico. Então, vamos trabalhar com os 15, adequa esses 15 controles. Os outros a gente vai fazendo de forma cadenciada, porque nem sempre vai precisar efetivamente seja somente da mão de obra ou somente de um entendimento do lado da empresa. Sempre vai ter aquela questão também de precisar de uma ferramenta para fazer aquilo. Às vezes, assim, porque quando a gente for falar em adequação, muito se pensa em adequação como processo somente. Né? Mas tem tecnologia. Então, nem sempre é só o processo. Você tem a tecnologia que está envolvida por trás daquilo ali, que é para garantir a segurança, a confidencialidade, confiabilidade, a disponibilidade. Então, tudo isso vem envolvido dentro do processo. E quando a gente evolui nesse sentido de trabalhar com essa segmentação de controles, você separar esses controles, e aí você granularizar toda a atividade que você está fazendo, você consegue obter melhores resultados. E aí, um processo de adequação, às vezes que você daria um time de 90 dias para você entregar, às vezes ele vai durar 2 anos. Mas ele vai durar 2 anos porque você entregou uma parte, entregou a análise inicial, o processo inicial, e assim dizer o seguinte: você foi lá e fez uma vez, olhou o macro, né? Só que a hora que você vai mexer com o macro, você acha o micro. Você vai ali mexendo com uma coisinha, tal, você vai um pouquinho, você encontra um processo que, tipo, ele é crítico, mas ele estava oculto. E aí você tem que entender isso daí, que esse é um processo que não é do dia para a noite. Não é sentar ali na frente e se conseguir resolver isso aí rapidinho e tal. E aí, uma coisa que a gente vê no mercado muito é essa entrega de adequação célere.
né? Muitas empresas estão entregando, se você olhar no Instagram, LinkedIn, Facebook, enfim, empresas lá entregam a adequação LGPD em 30 dias. Então, como que vai ser essa definição dessa entrega? Se você, primeiro, você não conhece a empresa. Segundo, você não conhece o processo. Terceiro, que cada empresa tem sua particular, tem o seu jeito de fazer. Então, vou voltar lá no exemplo simples da padaria. Existe um monte de padaria, mas cada uma tem o seu jeito de fazer suas coisas. Uma, né, tem padaria que tipo, vai trabalhar com dinheiro, prefere receber em dinheiro. Outras preferem receber em cartão. Outras pagam o fornecedor em dinheiro, pagam em cheque. Cada uma tem um jeito de trabalhar. E aí você tem que entender a realidade dessa companhia para depois você começar a evoluir. Então, assim, essas adequações com um tempo muito curto, eu acredito que você não consegue filtrar todos os processos, não consegue entender todos os processos, e aí você vai fazer uma adequação superficial, uma adequação macro, e aí sempre você vai ter que estar retornando naquela empresa para você fazer um novo processo, entender um novo processo, uma nova logística do processo de um todo. E esse que eu acho que é ruim. Então, assim, o primeiro passo é entender tudo de forma macro, entregar uma pré, e seguinte, tem esses pontos. Vamos fazer primeiro esses, né, que são críticos. Aí os que não são críticos, os que têm risco alto ou médio, a gente faz no segundo momento. No terceiro momento, a gente faz aquilo que tem um risco baixo. E aí você consegue adequar a empresa como um todo e, obviamente, né, você começa a ganhar mercado porque você vai entregar a adequação inteira. Né? A empresa vai estar 100% adequada. Mas nesse processo, né, entendo aí que seja exatamente dessa forma, é um processo que demora, e é um processo que tem que ser granular, não tem como ele ser integrado. Ô, Everton, isso que eu gostei de dois lugares que você foi aí. Um, que é quando a gente olha de forma macro. E na medida que a gente vai conhecendo, a gente enxerga o micro. É verdade. Na medida que você se aproxima da empresa que você está fazendo a adequação, você vai entender os detalhes. E é claro que, eventualmente, alterar os detalhes seria alterar o norte da empresa. Então, e a gente está falando que a adequação ela tem que estar muito baseada em, primeiro, documentar. Documentar não significa alterar nada. Se a gente documentou, a gente já iniciou o processo da adequação, mesmo que ali a gente identifique um problema, que é na hora que a gente olha o micro. Então, o primeiro requisito da adequação é documentar os processos, que normalmente as empresas não têm. E aí, quando a gente está falando de documentar os processos, a gente precisa de documentar os contratos. A gente precisa de documentar os riscos. E nessa hora, a gente vai virar e vai falar o seguinte: tem determinadas coisas que a gente pode ajustar. Por exemplo, eu estou buscando no currículo para fazer a contratação de funcionários, e eu vou estar sempre falando muito mais focado em funcionário e em parceiros das empresas do que nos clientes. Porque essa parte do marketing digital avançado, até das empresas que operam marketing digital avançado, elas estão muito mais conectadas no tráfego pago do que no processo próprio de fazer gestão do tráfego, de forma até orgânica, né? Mas de fazer o cadastro, de começar a fazer envio de mensagens. Porque, por exemplo, quando você faz um remarketing significa o seguinte: eu contrato no Google, contrato no Bing, contrato no Instagram, que na medida que você fizer uma pesquisa na internet, eu vou aparecer para você.
Porque o meu produto comprou aquelas palavras para que ele apareça naquelas pessoas que estão fazendo pesquisa. Isso é o remarketing. Então, quando alguém... Mas isso tudo a gente está contratando ferramentas que estão isentas, ao meu ver, segundo o Lucas agora, ele acha até que a gente deveria posicionar um pouco sobre essa questão da meta, porque parece que eles estão isentos, mas a meta agora foi auditada. Então, a gente está contratando até nas empresas que estão com a maior parte fazendo tráfego pago, elas não fazem isso em processos próprios. Elas fazem isso utilizando tratamentos, ou seja, comprando aquele AdWords lá no sistema que está isento dela, está fora do... Ela não tem acesso aos dados, está tudo anonimizado. Então, toda vez que eu vou falar daquilo que a gente tem controle, que a gente tem um lugar que está 100% na nossa mão. Na mão da empresa que a gente está atuando. Que, por exemplo, são os funcionários e os parceiros. Porque nessa hora, a gente está lá cadastrando o funcionário que vem, e aí, eventualmente, por excesso, o RH quer saber, por exemplo, em quem que o cara votou. Ele vai lá no Instagram para saber quem que o cara votou e ele escreve. Esse aqui não serve porque ele votou no candidato que não é harmônico com a nossa política. Então, isso, se for vazado, olha o tamanho do problema que seja. Então, é um lugar que a gente tem que ter gestão. E se o valor da empresa impõe questões políticas, isso não pode estar de forma tão clara na hora que o currículo vai ser adquirido, né? Vai ser entregue de um candidato. Porque isso pode realmente comprometer. Um dado desse tem que ser tratado de uma forma do sigilo. Porque se alguém achar que foi preterido por conta de um voto, por conta de um preconceito de opção sexual ou constrangimento porque o cara tem uma percepção política diferente da empresa, isso pode criar um estresse. E um estresse que os advogados estão doidos para buscar nele. Então, quando a gente olha da forma macro, igual você foi. Pedro, correção. Nem sempre vai ser os advogados que vão querer criar esse estresse. Às vezes, quem vai questionar esse problema vai ser o próprio Ministério Público do Trabalho, que, por sinal, essa semana está questionando uma empresa acerca de preterição de candidatos à vaga dessa empresa por conta de preferências ideológicas. Então, nem sempre vai ser os advogados, pode ficar tranquilo. O MP, principalmente o MP que responde pela matéria trabalhista, ele vai questionar a empresa. E certamente vai ser um problema para a empresa. Infelizmente, precisa tomar bastante cuidado quando for lidar com esse tipo de dado. E, do meu ponto de vista, acredito que preferência ideológica não deveria ser critério para seleção numa empresa. Isso a gente pode imaginar que, utopicamente, as pessoas viram e falam o seguinte: quem que eu quero trabalhar perto de mim são pessoas que tenham os mesmos valores que eu tenho. Mas isso tem que ser colocado numa caixa que é inerte para as pessoas que estão lá. Porque se isso vaza, isso é um problema. Então, eu não estou falando que ao contratar a gente tem que estar olhando, mas a gente achar que as pessoas hoje, na condição que o mundo está, aflorado do jeito que está, as pessoas não vão ter essa questão, vão. E às vezes isso pode estar só na mente do cara do RH, que ao questionar não vai escrever, mas vai preterir. Agora, eu concordo com o que você falou. Da mesma forma que nós não temos a autoridade nem de legislar, nem de auditar, os advogados podem complementar isso de forma muito proativa. Porque foi assim que as trabalhistas geraram reformas nas empresas.
Aqueles que acharam que não precisavam de ter CLT, não precisavam de ter contrato, não precisavam de ter a CIPA, começaram a perder, e aí as empresas falaram o seguinte, olha, eu não vou ficar perdendo só porque eu não implantei, e aí eu vou implantar. E aí, por conta disso, houve uma melhora nas empresas, a produção melhorou, e aí o cara começa a perceber isso. Agora que a CIPA virou CIPA mais A gente vai ter que aprender tudo de novo, porque a maioria dos empresários não olha para a CIPA como uma questão estratégica. E essa condição do mais A foi muito subjetiva. E aí, é claro, né? A promotoria hoje está muito atuante também na nossa sociedade, ela acompanha e ela quer participar, e ela quer influenciar essa evolução de maturidade social para que a gente tenha uma evolução, e é justo que a promotoria se posicione, e eu acho que na balada o que vai fazer o mercado andar são os advogados. Mas aí é uma questão que a gente estava aqui lidando, virar e falar o seguinte, olha, se eu não me adequo, eu não preciso nem de falar que eu estou fazendo uma adequação à LGPD, mas eu tenho que melhorar os processos. Então eu tenho que melhorar os processos porque eu estou avaliando os riscos que aquilo tem de vazar, e se eu estou fazendo uma escolha baseada em opinião política, eu tenho que estar com cuidado para que isso não comprometa o meu negócio, porque do jeito que a gente está hoje, se isso, igual você colocou aí, Lucas, provavelmente essa empresa ou ela muda radicalmente e pede desculpas, ou ela vai ser questionada de forma a ter que fazer um pagamento que pode talvez inviabilizar o negócio, como a gente viu aquela empresa que a gente falou muito, que foi a primeira multa, né? Do cara que estava vendendo base de dados. Quer dizer, ele captava, fazia uma mineração, né, captava os dados na internet e depois vendia isso para o mercado como se fosse uma coisa natural. Olha, eu garimpei, agora eu tenho esse ouro me pertence. Na realidade, não pertence. Então, a gente precisa de estar com muito cuidado. E aí, voltando, né, ao propósito da nossa conversa, que é o que a gente vem falando, que é como é que a gente argumenta melhor? Como é que a gente começa a entender que é muito viável fazer? E aí, primeiro, essa questão que o Everton colocou de macro e micro, porque às vezes a gente conhece uma empresa, mas a gente não viu ela de perto. Na medida que a gente chega perto, a gente pega aquilo que é macro e vai olhando para aquilo que é micro. E aí, uma coisa que você colocou, Everton, que eu achei muito legal também, que é, com um mês, eu não consigo entender nem a mim mesmo. Como é que eu vou entender uma empresa? Então, é como se fosse uma questão meio enganosa, né, do que vai estar acontecendo. Então, as pessoas precisam de acreditar que a adequação ela é um processo de cultura. E ela precisa de entre 6 a 1 ano como um processo para que a gente olhe de macro para micro. Então, acho que essas duas colaborações aí que o Everton colocou nessa fala dele são muito ricas, e eu acho que justifica a gente pensar sempre nisso, e a gente precisa de o tempo todo estar colocando não só essas questões para mostrar para as pessoas que na hora que elas olham, e aí vou voltar de novo e penitenciar o nosso grupo da comunidade por conta do nosso laboratório, que provavelmente para algumas pessoas tornou inviável estar participando, porque fala o seguinte, olha, na medida que eu quero dar um passo para frente, eu passo a conhecer um pouco, e aí eu lembro de uma frase que é importante, né? O tanto que o conhecimento traz infelicidade, né? O conhecimento não traz felicidade, ele traz pelo contrário, né? Porque à medida que você conhece, que você vai para o micro, você começa a entender os detalhes, e aí você vê o tamanho dos riscos, aí você dá 10 passos para trás e começa de novo. Aí você dá um passo para frente, conhece um pouco mais, 10 passos para trás. Então, em vez de você ter dado 2 passos para frente, você deu 18 para trás. E aí o processo não vai andar nunca. Mas a gente está entendendo, e aí é esse o propósito da reflexão de hoje, que a gente pode entregar nesse ciclo uma mudança motivada de comportamento, que às vezes não se torna 100% a mudança, mas ela se torna um processo de aprendizado, e aquele primeiro propósito, que é documentar, vai estar ok. E documentando, inclusive, os afazeres, os deveres que vão ter que andar para frente,
e às vezes a gente já marcar que a primeira adequação, igual qualquer reunião que aconteça, um dos propósitos de qualquer reunião é marcar a próxima reunião. E o propósito da adequação pode ser, olha, nós vamos fazer um trabalho aqui de 6 meses, mas a gente já vai marcar para daqui 6 meses um novo tratamento. Então, você vai viver 6 meses auditando as suas melhorias de processos através dos conceitos LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, e das imposições que ela propõe, e aí fica 6 meses atuando e reverberando e cozinhando aquele conhecimento, para que ele amadureça, e aí na próxima versão a gente dê um passo a mais. E aí a cada passo que a gente dá para frente, em vez da gente recuar 10 passos, a gente mostra que existem passos a serem cumpridos, e aí a gente deixa as pessoas darem uma caminhada, e daqui 6 meses a gente vem dar o segundo passo. Então a gente sempre vai estar dando um passo para frente e mostrando que a adequação, além de não ser um processo caro, ela é um processo que vai tornar a empresa um pouco mais robusta, do mesmo jeito que a CLT fez, do mesmo jeito que a CIPA fez, diminuindo o problema de incidentes com acidentes, ou diminuindo o problema de pessoas que entravam na justiça porque não tinha nenhuma regra, e aí elas estavam sempre ganhando, e aí dessa forma documentada elas vão estar. Então, eu acho que a gente fez um debate aqui e tem uma reflexão muito boa para que a gente ande. Inclusive, essa questão, né, para a gente incluir por que a meta foi questionada, né, e está sendo colocado com relação ao IA, não com relação ao AD. O AD é o AdWords, que eu estou entendendo, né? A AW, né? O AdWords, que é aquilo que ela vende para fazer o remarketing. E isso deixa para as empresas que contratam esse item anonimizados os dados do tratamento do marketing digital. Em contrapartida, a gente está vendo a meta sendo questionada por conta de IA, não por conta do tratamento de dados e das negociações, do mesmo jeito o Google. E aí, quando a gente olha para a empresa, a gente sempre está falando muito do cliente externo, e a gente podia estar focado cada vez mais naquilo que é 100% de gestão da empresa, que são os funcionários e os parceiros. Esse ponto da meta aí, Pedro, a gente, assim, tem N visões, né? Então, se você olha de um lado, olha do outro, daí você olha no jurídico, você olha na parte da TI, aí são relações distintas, né? E aí a gente sempre tem que ponderar, né? O que está publicado não é público. Não é porque eu postei uma foto que essa foto é pública. Não é porque eu coloquei que eu estou em uma praia, por exemplo, que ela é pública. Porque o meu Facebook, por exemplo, ele é privado. Nem todo mundo tem direito. Oi, Eber, é notório isso, mas se você olhar para a parte de marketing, você, quando faz uma consulta, quando você faz uma pesquisa, isso influencia mais do que você posta. Isso considerando o marketing digital de tráfego pago. Considerando aquilo que você posta e, eventualmente, alguém vai utilizar para saber como que você está se comportando, por isso que tem perfis que são privados e tem perfis que são públicos. As pessoas vão ter que começar a decidir aquilo que ela expõe ou não, né? Exatamente, aí o ponto é esse. Eu acredito que esse ponto de discussão ali com relação à meta é exatamente esse. Né? Ela vai alimentar uma IA com informações que, por exemplo, eu determinei que são privadas, e ela vai alimentar a IA? Não, se é privado é meu. Eu não autorizei. Agora, tá certo. Eu deixei meu perfil público, subentende-se que é público, ela pode utilizar. Mas... Inclusive que você não leu todos os artigos na hora que você fez o login. Exatamente. E aí, acho que esse é o ponto de discussão nessa determinação da NPD, porque quando se for fazer a alimentação da IA com as informações que estão ali dentro,
Obviamente, subentende que vai fazer com a base toda. Ele não vai separar quem é público e quem é privado. Tipo, vai fazer de todo mundo. E até que ponto essa IA vai ser alimentada com relação a comportamentos. Porque, assim, a gente tem a questão de logística, eu saio de um ponto, vou para outro ponto. Às vezes, assim, o Pedro tem o costume de todo domingo ali no parque e tal. Então, isso vai ser identificado se você tem o costume de ir nesse parque. Então, a IA vai entender que esse parque ali, o que ele tem de interessante que o Pedro vai todo domingo lá. Então, esse é o ponto. Sim, mas olha só, Heber. Você acompanhou que nós já tivemos 2 ciclos de análise da sua evolução de idade. Foram 2 testes. Um aconteceu, acho que há uns 2 anos atrás, o outro aconteceu no final do ano passado. Houve uma intensa campanha para que você avaliasse se você estava ficando mais... Como que você ia ficar quando fosse mais velho. Não sei se você acompanhou isso. Então, as pessoas voluntariamente, do mundo inteiro, informaram para uma inteligência artificial e ela aceitava que aquela evolução que estava sendo colocada lá era real. A inteligência morreu de rir disso. E quem estava atrás da inteligência também. Porque falou o seguinte, todo mundo veio aqui voluntariamente, alguns provavelmente, inclusive, pagaram assinatura, então remuneraram para que alguém aprendesse como é que ele ia envelhecer. Aí, quando veio a segunda edição, a IA virou e falou o seguinte, olha, o Pedro Henriques veio aqui o ano retrasado, e em 2 anos, ele falou que ele ia estar desse jeito, mas ele não estava, ele está desse outro jeito. Então, agora ela me conhece da versão 1 e da versão real 2. Então, ela começa a traçar perfis de como que eu vou estar daqui 2 anos. E ela vai ser mais assertiva. Mas isso foi voluntário. Para algumas pessoas, até eles pagaram para que isso fosse feito com mais propriedade. Agora, quando a gente pensa nisso, a gente vira e fala o seguinte, a agência foi na Meta. Por que ela não foi no ChatGPT, que está fazendo isso sem ninguém questionar? Por que ela não foi da Microsoft, que é o Copilot, ou todas as outras ferramentas que estão fazendo edições e sem ninguém questionar? Porque, por exemplo, eu estive conversando com um cara que mexe com fotografia. Ele falou que ele passava, às vezes, para entregar um álbum de fotografia, porque ele tinha que tratar cada uma das fotos, e ele agora coloca lá 2.000 fotos num diretório, e na medida que ele foi fazendo, a inteligência foi aprendendo, ele paga a assinatura, ele foi e falou o seguinte, olha, eu preciso que você trate essas 2.500 fotos. O que levava ele, por exemplo, uma amostragem, né, porque ele ia fazer lá sempre umas 400 fotos, ele agora faz das 2.000, ou das 3.000, ou das 4.000 que ele tirou, e aí ele vira e fala o seguinte, a inteligência faz isso em menos de 6 horas, o que eu levaria provavelmente 6 semanas. E aí eu estou disponível para continuar o meu trabalho de fazer foto, e eu entrego o meu primeiro álbum, a versão do álbum para a pessoa escolher qual foto que ela vai colocar realmente no álbum impresso, às vezes em 1 semana. Então, a gente está ensinando para a inteligência artificial, a gente quer que ela seja assertiva, mas aí a gente vira e a NPD, eu acho que ela dá um tiro no pé, porque ela fala o seguinte, eu vou questionar a Meta. Qual que é o protocolo disso? Porque quando você contrata um fotógrafo e ele faz isso utilizando a inteligência artificial, a memória dela vale para ela. Virou legado dela. E ela está fazendo isso. E aí você acha assim, não, eu não pode fazer de mim. Mas eu estou aqui na rede. É igual, por exemplo, eu achar que a minha vizinha não pode falar de mim se eu estava na rua andando de cueca. Ela pode falar para as pessoas, ela vai ligar para as pessoas e falar assim, ô, Pedrinho ficou doido, está andando de cueca aqui na rua. E aí eu falo assim, não, você não tem esse direito. Então eu acho que tem algumas questões que eu acho que a gente, elas vão, como se fosse um desserviço para que aquilo que a gente quer, que é o propósito de falar assim, adequação
no foco das empresas, ela é um negócio que vai otimizar, vai melhorar. Eu acho que na hora que a agência comete esse erro, é o mesmo erro que, por exemplo, lá no início, transformou a farmácia num vilão da Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente está vendo aí agora, aí realmente é um problema. A Araújo quer se tornar um AdWords, eu não sei se é Araújo ou se é uma outra que tem aí uma base monstruosa para vender propaganda dentro do site dela. E aí ela fala o seguinte, olha, você não tem esse direito, porque não tinha. O Google tinha, o Facebook tinha, e nessa questão não foi questionado essa venda de propaganda lá dentro do Google ou lá dentro da Meta. Foi feito um questionamento sobre a condição de aprender da IA, que ela está aprendendo notoriamente, tranquilamente, voluntariamente, porque as pessoas estão dando os dados, ou porque as pessoas estão pagando para que ela aprenda. Então, a gente está numa evolução que, às vezes, a gente precisa de estar muito focado no nosso propósito. E eu andei até discutindo para ver se esse negócio ganhava um calor, mas não ganhou. As pessoas não estão nem muito preocupadas com o que a Meta está fazendo, porque, até mesmo porque o Facebook parece que é uma rede social que vai ganhando menos prestígio das pessoas, né? E aí todo mundo parece que quer ir para o TikTok. Mas... isso aí, assim, farmácia, né, no início, ela foi o principal problema, né? Quando você falava em LGPD e farmácia, você fazia a comparação já, né? Ó, o errado é a farmácia, o certo é a LGPD. São esses dois caminhos aqui. O cara sempre, nos exemplos, até nos primeiros treinamentos que eu participei lá em 2017, 2018, nos primeiros treinamentos que eu participei já falava sobre isso. Então, assim, e hoje assim, por mais que a gente leve essa ideia de privacidade e proteção de dados para dentro das empresas, tem um outro ponto que é se privacidade e proteção de dados não está indo para dentro da sua casa. Então, dentro das empresas existe uma adequação e dentro da tua casa não existe, né? Porque, assim, as pessoas, por exemplo, ela deixa de se preocupar com o que vai ser feito com seus dados lá na internet. Aí, todo mundo tem aquele burburinho, que nem ontem mesmo, foi o Banco Central anunciou vazamento de dados da 99Pay. Beleza. Quem tem conta na 99Pay, fala, olha, meu dado vazou. Mas só que o cara forneceu o dado dele para mercados, farmácias, padarias, táxi, enfim. O dado dele está para todo lado. Se por exemplo, o CPF dele for utilizado para abrir uma conta num banco qualquer, ele nem sabe quem que coletou esse dado. Verdade. Verdade. O cara nem tem essa noção mais. Assim, eu acho que aí vem essa questão de aculturamento, que é não só aculturado dentro da empresa, mas as pessoas também têm que estar aculturadas com relação à proteção dos dados dela. Vamos entender o seguinte. Você tem cadastro no Waze? Não tem? Eu tenho isso, um usuário forte, e existe uma quantidade de gente que é usuário forte no Waze. Da mesma forma, quantos cadastros você tem em disque entrega, delivery? Mercado Livre, iFood. Aí, na hora que a gente pensa nisso, você fala o seguinte: eu estou dando a minha informação porque eu quero utilizar um benefício dos serviços. E em que momento eu vou começar a me bloquear para não usar o serviço porque eu não quero que o meu dado seja feito? Porque a primeira coisa que acontece lá é você assinar um contrato que você não lê nenhuma das cláusulas. Você não vai conseguir alterar elas. E se o mundo está assinando, é como se fosse um bom senso que tudo esteja. E a gente vai para um lugar que, se for muito notório, talvez vá acontecer aquilo que o Lucas comentou, que é a promotoria tomar uma atitude, porque alguém tomou uma atitude errada, né? Tanto que a gente viu essa questão da farmácia sendo colocada. E é engraçado, a farmácia não pode, mas o Google pode.
A farmácia não pode, mas a Meta pode. O Instagram pode. Então, na hora que você vira e fala assim, por que notoriamente um pode e o outro não pode? Então, mas tudo bem. Ela nem estava vendendo a base de dados, ela estava vendendo um recurso anonimizado das informações que ela tem. Em contrapartida, ela estava criando um novo negócio na empresa dela, que é um portal de vendas, né? Que aí a gente vê a Amazon, que caminhou nessa direção e ninguém questionou. Agora a gente começa a questionar a evolução das empresas. Mas aí a gente vai numa discussão que ela não perde uma objetividade para o primeiro contrato. E toda vez que a gente vai se perdendo dessa forma, a gente vai falando do usuário que não está preocupado se o nome dele está na boca do sapo. Que está. Então, eu acho que quanto mais a gente for nessa direção, é como se a gente estivesse distanciando daquele propósito que a comunidade quer, falar o seguinte, a gente precisa de aprender a vender para as empresas. E é claro que essa discussão sempre leva, mas eu acho que o empresário que precisa de tomar a decisão, ele não vai tomar essa decisão baseado naquilo que os usuários estão fazendo, com a maior boa vontade e eventualmente pagando para que isso aconteça. Por exemplo, quando eu faço um cadastro no iFood, eu vou lá, me cadastro e falo para ele que ele pode usar para ele vir me entregar aqui em casa. Quando eu faço um cadastro no Waze, e aí o Waze ainda de vez em quando pergunta, posso compartilhar a sua posição? Eu sou um cara que fala que pode. Por quê? Eu não sou um cara milionário, não sou um cara que as pessoas têm vontade de me matar, né? Assim, eu não tenho nenhum inimigo que eu acredito que tenha esse desejo, então eu publico. E a maioria das pessoas que estão lá no Waze, na hora que você olha o quadrinho lá para que você está dirigindo, você vê, você consegue identificar as outras pessoas que são usuários do Waze, se eles estão atrás de você, se estão na frente, até se você quiser conversar com um deles, é claro que você está dirigindo, isso não é possível, né? Inclusive porque o próprio Waze bloqueia para que você fique pesquisando enquanto você está dirigindo. Ele percebe que você está andando e ele te bloqueia. Mas são detalhes. E eu acho que quando a gente fala do que a gente começou aqui a falar, igual você colocou aí, do tempo de maturação, de entender o macro e depois entender o micro, a gente começa a caminhar numa direção que eu acho que vai em prol do nosso propósito, entendeu? E outro ponto, Pedro, ali, que a gente tem que colocar nessa questão ali de evolução, é a comunicação. A comunicação ela tem que ser efetiva e assertiva. Porque, às vezes, assim, um exemplo é o consultor da Caixa Econômica lá. Ele não queria falar mal do profissional de TI, ele não queria falar que não precisa dessa galera toda. O objetivo dele, ele queria falar que a inteligência artificial ajuda e muito no trabalho. Mas a forma com que ele falou, ele criou um ensejo extremamente negativo para ele, que a Caixa Econômica teve que se posicionar. Então, assim, a forma que você chega e a forma que você lida com essa informação é onde vai te gerar um problema ou vai te gerar uma satisfação do cliente. Isso é extremamente importante. Perfeito, perfeito. Eu estou vendo aqui que já são 9h55, e como a gente tem esse compromisso sempre de terminar no horário, então é só para alertar. Mas acho que essa discussão que a gente vem falando, e é claro que a gente precisa de vez em quando criar um calor, né, para que as pessoas possam estar participando, e a gente precisa de criar linguagem para dois vetores, né? Porque tem os vetores que são os nossos pares, inclusive para que eles consigam argumentar de forma legal. E outro vetor é aqueles que vão ser os nossos clientes. E como é que a gente vai convencê-los que eles precisam de levantar a mão e falar o seguinte, eu quero fazer adequação? E eu acho que a gente precisa de aprender a lidar com isso de uma forma mais eficiente e percebo que, embora a gente tenha aprendido muito ao longo desses mais de 2 anos que a gente se reúne, ainda a gente tem muito que aprender sobre como influenciar os que estão do nosso lado, né? Com certeza.
Com certeza, assim, principalmente o lado do cliente. Né? Às vezes você pode encontrar um companheiro técnico ali do teu lado. E aí a pessoa ela vai se interessar pelo assunto porque faz parte do dia a dia dele. Mas e o cliente que isso não faz parte do dia a dia dele? É só mais um serviço que ele vai estar ali vendo. Daí volta aquele dia que eu comentei. Por que eu vou comprar algo que hoje está funcionando aqui? Perfeito. É isso mesmo. Então, assim, você justificar isso daí, que eu acho que é o ponto mais importante ali, né, nesse processo de construção do cliente e trazer o cliente para perto. Tá certo. Acho que foi muito rico hoje o nosso debate. Eu vou conseguir escrever bastante coisas sobre. E aí, daqui a pouco, está lá no LinkedIn e também está lá na comunidade. Então, já estou aqui agradecendo, né, de estar aqui. O Dante me mandou uma mensagem falando que ele está em viagem, que ele não ia poder estar entrando. Mas eu acho que a nossa live, ela tem esse objetivo. Primeiro, da gente criar o debate aqui, e a gente precisa de estar trazendo mais pessoas, com certeza, né, para que o debate seja rico. Mas a gente precisa de ter atratividade. E aí a gente vai precisar de aquecer um pouco mais, tanto a nossa comunidade no WhatsApp, quanto lá no LinkedIn. Tá tudo certo. Obrigado. Obrigado, gente. Bom dia. Tchau. Forte abraço, Lucas. Tchau. Estou finalizando aqui, vou parar a gravação.